Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós partimos agora para a segunda etapa da nossa disciplina e no último vídeo nós estudamos o teorema fundamental das integrais de linha. Então, recapitulando rapidamente o que esse teorema nos diz, ele é uma versão do teorema fundamental do cálculo para a teoria de integrais de linha. Então, ele nos garante que a integral de linha em cima de uma curva C de um campo gradiente, ele é essa funçãozinha f, que era chamada de função potencial, mas dava essa f calculada no extremo final da curva, no R de B, menos f calculada no início da curva, que era o R de A. Então, uma maneira de interpretar esse teorema fundamental das integrais de linha era que calcular a integral de um campo que era conservativo, o trabalho realizado por um campo de forças conservativo, bastava eu saber o que acontecia com a função potencial nos extremos da curva. Então, de certa forma, o que ele nos permite dizer é que esse trabalho ele não depende exatamente da trajetória da curva C, porque afinal de contas basta eu saber o que acontece com essa função potencial no final e no começo da curva. Então isso nos traz uma ideia de que, independente do caminho que eu seguir, a integral vai dar o mesmo resultado, já que só há dependência em relação ao final e ao começo da curva. Então isso nos leva, pessoal, ao que nós vamos estudar na aula de hoje, que é independência do caminho. Então vamos começar aqui, pessoal. O que acontece é assim, vamos considerar duas curvas, uma curva C1 e uma curva C2, que possuem o mesmo ponto final e o ponto inicial. Nesse sentido, então imagina que nós temos duas trajetórias, essa verdinha aqui que é uma C1 e essa vermelha. Veja que eu estou considerando curvas que são suaves por partes. Naquele sentido, essa curva vermelha, obviamente que ela não é suave, ela tem alguns bicos aqui. Entretanto, ela é a reunião desse segmento com esse segmento, com esse segmento e com esse. E cada um deles são suaves. Então essa curva ela é uma curva suave por partes, Essa poligonal satisfaz essa condição. Tudo bem? Então, muito bem, pessoal. Então, nós temos duas curvas aqui, que podem estar indo no sentido de A para B ou de B para A, tanto faz. Basta que as duas tenham a mesma orientação, Ambas têm que ter o mesmo ponto final e o ponto inicial. O que eu quero dizer com esse slide, pessoal, é que, no geral, se nós tivermos um campo vetorial, a integral de linha desse campo em relação à curva C1 é diferente da integral em cima da curva C2. O que é bem razoável se a gente parar para pensar que esse campo é um campo de forças, Então imagina que você está querendo movimentar um objeto de um ponto A até um ponto B. Você está aplicando uma força ali. É de se esperar, pessoal, que a trajetória influencie no trabalho realizado. No sentido de que se eu empurrar isso numa linha reta, é de se esperar que tenha um trabalho menor do que se eu der mó rolê com esse objeto, Levar ele lá longeão e depois voltar. Então, é razoável esperar que essas integrais sejam diferentes. E, no geral, elas são. Em alguns casos, pode ser que não seja. Em alguns casos, é verdade que isso não acontece. E nós discutimos isso, por exemplo, no caso do campo gravitacional, que nós vimos lá aquela ideia do abacaxi, Se nós queríamos trazer o abacaxi de um ponto B até um ponto A, então se eu soltava ele em queda livre, o trabalho realizado pela gravidade era um certo lá, Eu chutei um valor. Agora, se eu soltava ele, trazia ele de volta e soltava novamente, nós vimos que o trabalho era o mesmo. Vimos assim, Eu comentei com vocês. E assim como eu comentei que se eu levasse o abacaxi lá longe e voltasse com ele, nós também teríamos o mesmo trabalho. Isso porque o campo gravitacional é um campo que ele é independente do caminho. Então vamos definir aqui, pessoal, o que significa a integral independer do caminho. É nesse sentido. Se nós temos um campo vetorial contínuo, então a integral de f, nós falamos a integral, às vezes eu falo campo, mas geralmente a notação mais correta é dizer que a integral independe do caminho. Enfim, a integral de f ela independe do caminho ou é independente do caminho se, para quaisquer duas curvas, C1 e C2, que tenham o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, as integrais de linha desse campo é a mesma. Então, nesse sentido, pessoal? Se nós tivermos duas trajetórias aqui unindo o ponto A ao ponto B, eu calcular o trabalho em cima dessa C1 ou calcular o trabalho através dessa C2 é o mesmo. Se isso acontecer para quaisquer curvas C1 e C2 com essa condição de terem os mesmos extremos, então nós diremos que essa integral independe do caminho. Beleza, pessoal? Acho que bem ok, E veja, nós já vimos um campo que independe do caminho. Olha aqui para o nosso quadrinho. Pensa que nós temos um campo que ele é conservativo. Então, ele é o gradiente de uma funçãozinha f. Pelo teorema fundamental das integrais de linha, não é verdade que essa integral aqui, ela depende só do ponto final e do ponto inicial, porque dá essa funçãozinha f pequenininha no ponto final, menos ela no ponto inicial. Então, esse campo, um campo que é o gradiente de alguém, é um exemplo. Então, eu até coloquei como observação aqui, através do teorema fundamental das integrais de linha,
nós já temos que campos conservativos, eles possuem integral que são independentes do caminho. Beleza, pessoal? Então, temos essa relação, né? O campo conservativo, ele é independente do caminho. Será que o contrário vale? Será que todo campo que é independente do caminho, toda a integral, né, que é independente do caminho, resulta que o campo é conservativo? Esse vai ser o nosso objetivo a partir de agora. Nós vamos tentar encontrar condições para garantir que um campo é conservativo. Porque, veja, eu acabei de dizer, conservativo independe do caminho, mas decidir se o campo é conservativo ainda é um trabalho meio obscuro para a gente. Então, assim, pessoal, para a gente começar essa busca, eu vou ter que usar algumas ferramentas um pouquinho estranhas daqui a pouco, tá? Então eu já peço um pouco de paciência de vocês aí, que a gente vai ter que fazer uma aula um pouquinho teórica, mais para a gente desenvolver essa teoria, tá? Mas é importante e vocês vão ver que é legal, tá? Vamos continuar aqui. Então a primeira coisa que eu quero conversar com vocês nessa linha, né, de buscar é sobre curvas fechadas. Então é bem natural, né, pessoal? Uma curva ela é dita ser fechada se ela tem o mesmo ponto final e o ponto inicial. Então, por exemplo, o círculo, né? O círculo ele é algo fechado, ele tem o mesmo ponto inicial e o ponto final. Fiz um desenho aqui de uma curva um pouco mais diferente aí, mas é nessa ideia. Ó. Se nós temos aqui um ponto inicial, então vai para lá, é o mesmo que o ponto final, ou seja, ela fecha. Muito bem, pessoal, por que é interessante isso? Imagina que eu estou calculando a integral de linha de um campo gradiente, né, de um campo conservativo, em cima de uma curva fechada. O que vocês acham que resulta essa integral de linha? Pensem, ó, olha aqui o teorema fundamental. Pelo teorema fundamental, não dá f calculado no ponto final menos f calculado no ponto inicial? Bom, se essa curva é fechada, ela possui o mesmo ponto final e o ponto inicial. Então, é de se esperar que isso aqui seja igual a zero, né? E esse é o nosso primeiro resultado. Ó. Então, se nós temos f, um campo vetorial que é conservativo, e nós temos uma curva que é fechada, né? Então, a integral de linha em cima dessa curva fechada desse campo é igual a zero. Até coloquei a demonstração aqui, mas é muito simples, né, pessoal? É só o teorema fundamental das integrais de linha. Tranquilo, pessoal? Então, olha que interessante, né? Já temos algumas mais informações aí, né? Se nós temos que um campo é conservativo, a integral em uma curva fechada é zero. Tomem cuidado, tá, pessoal? Isso não vale sempre. Não é sempre que a integral em uma curva fechada vai dar zero, né? O trabalho realizado é zero. Não é verdade, né? Se você tem um campo de força, você vai levar um objeto lá longeão e voltar, não quer dizer que o trabalho vai ser zero. Isso vai acontecer no caso para campos conservativos, mas se nós não temos essa informação, você tem que calcular, independente da curva ser fechada ou não, tá bom? O que nós vamos ver a partir de agora é uma outra condição para que esse trabalho seja zero, né? Para que essa integral seja zero. Então esse é o nosso próximo resultado, que eu vou dar uma ideia da demonstração com vocês aqui, pessoal, mas ele garante que se nós temos um campo vetorial aqui em R3, né? Eu estou falando em R3, tá, pessoal, mas vale também para R2. Então, a integral, ela independe do caminho, se e somente se a integral de linha em cima de uma curva fechada é igual a zero, para qualquer curva fechada. Tudo bem? Talvez seja muita informação, né? É um pouquinho complicado. Mas vamos aqui para um quadrinho. Eu vou rabiscar com vocês aqui, pessoal. Mas veja o seguinte. Primeiramente, é bom se atentar a essa palavra aqui, ó. Se e somente se. O que significa se e somente se, né, pessoal? Vou até grifá-la aqui. Mas essa expressão se e somente se quer dizer que é uma equivalência. Então, ó, a integral ser independente do caminho é equivalente à integral do campo ser zero em cima de toda a curva fechada. Então nós temos que provar essas duas implicações, que se é independente do caminho implica no fato de que a integral vai ser zero para a curva fechada e vice-versa. Beleza, vamos lá então, pessoal, sem medo, vamos encarar o nosso probleminha. O que nós queremos, vou usar essa anotação aqui, né, pessoal? Mostrar primeiro essa implicação. Então, nós vamos provar que, sob a hipótese do campo da integral de f independer do caminho, a integral em qualquer curva fechada é zero. Então, vamos considerar aqui, pessoal, uma curva fechada qualquer, né? Então, uma curva C aqui, digamos que ela tenha esse formato, então essa aqui é a nossa curva C. Ó. E eu quero provar que a integral de linha em cima dessa curva, então a integral aí desse campo, né, que é o campo f dr, é igual a zero. Eu quero provar isso daqui, então eu quero saber quanto que vale essa integral. Beleza? Bom, veja o seguinte, pessoal. O que nós temos de informação? A nossa hipótese é que a integral independe do caminho. Ou seja, se eu tiver duas curvas que possuem os mesmos pontos final e inicial, então a integral de linha em cima dessas duas curvas tem o mesmo resultado. Então vamos considerar o seguinte, ó. Como eu disse, pessoal, não é uma demonstração, assim, é mais uma ideia, né? Mas vamos considerar dois pontos em cima dessa curva. Eu vou considerar esse primeiro ponto aqui e esse outro ponto, tá bom? Vamos dar nomes a eles aí. Então, digamos que esse aqui seja um ponto A e esse aqui seja um ponto B. Bom, pessoal, eu vou considerar agora duas curvas aqui baseadas nessa curva C que eu tinha. Eu vou considerar essa primeira aqui em cima, ó, que está indo de A para B, como sendo uma curva C1, tudo bem?
E eu vou considerar aqui embaixo, ó, essa curva C2, que ela está indo aqui de A para B também. Então não é verdade, pessoal, vocês entenderam aqui, né? A C2 é esse pedacinho de baixo, a C1 é esse pedaço de cima. Bom, primeiro, não é verdade, vê se vocês estão de acordo aqui com as minhas afirmações, mas o que nós sabemos é o seguinte, pessoal. Primeiro, essa curva C, pode ser escrita como C1 união com menos C2. Veja se vocês concordam aí. Menos por quê, né, pessoal? A curva está vindo aqui de A, C1 chegou aqui. Agora eu tenho que voltar para completar essa C, né? Então ela tem que ser a menos C2. Eu não falei da orientação, tá? Pessoal, poderia ser o contrário, caso a orientação da C fosse diferente, né? Mas vamos considerar nesse sentido, como eu disse, é só uma ideia. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então essa aqui é a nossa primeira informação. Qual que é a segunda que nós temos? A integral de linha em cima da curva C1 desse campo, FDR, né? Isso aqui é exatamente a mesma coisa que a integral em cima da curva C2, de FDR. Não é verdade? Isso aqui é por quê, né, pessoal? Isso aqui é justamente a nossa hipótese, que é o fato de independer do caminho. Então, nós temos essas duas informações. Bom, o que a gente pode concluir aqui, ó? Vamos lá logo. Veja que é bem migué a minha demonstração, né? Não estou escrevendo muito aí para não cansar demais vocês. Mas o que nós temos é a integral de linha dessa função, dessa f aí, dr, né? Mas isso aqui é igual pela aditividade, já que a nossa C é C1 união com menos C2, né? Vai ficar integral em C1 de f dr mais a integral em menos C2 de f dr. Beleza, pessoal? Então, essas aqui são as nossas informações. Só que veja, como a integral em C1 é igual à integral em C2, e essa integral aqui, ó, vou escrever em cima porque senão não vai caber, mas não é verdade que isso aqui vocês já até demonstraram isso em outro momento? Isso aqui não é menos a integral em cima da C2 de f dr? Essa aqui é a informação que nós temos aí. Já que a curva menos C2 é a mesma coisa que a curva C2, só que percorrida no percurso contrário, né? Então agora, ó, isso daqui, essa expressão é a integral em C1 menos a integral em C2. Bom, quanto que resulta isso, pessoal? Através da segunda bolinha que a gente colocou ali em cima, isso aqui é igual a zero. Concordam comigo? Então, no final das contas, o que a gente pode concluir, né, é que essa interrogação aqui de cima era igual a zero. E aí, será que vocês concordam comigo? Claro, né, pessoal, bem jogado aí, mas por favor, tentem reescrever qualquer coisa, mas é bem simples. E eu quis fazer essa ideia de demonstração, né, vou fazer a volta daqui a pouco, né, outra implicação, mas para vocês associarem essa ideia, né, do porquê que independência do caminho e a integral em uma curva fechada ser zero é a mesma coisa, né? Qual que é a relação entre elas? É nesse sentido, uma curva fechada é a reunião de duas curvas com essas características, né? Então é de se esperar que realmente aconteça algo desse tipo. Tudo bem? Não sei se ficou muito claro, não sei se vocês gostam muito da ideia de demonstração. Enfim, vamos aqui para um outro quadrinho em branco, pessoal. Eu vou fazer a outra implicação. Então, se você quiser pensar um pouquinho melhor, dá um pause aí. Mas agora, essa aqui é até um pouquinho mais tranquila, pessoal. Eu quero mostrar o seguinte, ó. Agora, a nossa hipótese, ela vai ser de que a integral em cima de qualquer curva fechada é zero, e eu quero mostrar que a integral independe do caminho. Então, eu vou considerar dois caminhos que unem os mesmos pontos. Então, vamos pegar aqui dois pontos, né? Considerar um ponto aqui e um outro ponto, digamos, aqui mesmo. Então, chamemos esse primeiro ponto aqui de A e esse segundo de B. Veja que é bem parecido, né, pessoal, a ideia. E aí eu vou considerar dois caminhos, ó. Então, eu vou considerar um caminho aqui em cima, digamos que seja um caminho assim. Essa aqui é uma C1. E eu vou considerar um outro aqui embaixo, que é uma C2, né? Então, essa aqui é uma C2. Beleza? O que eu quero mostrar, pessoal, é justamente aquela ideia, né? Que a integral em C1 é igual à integral em C2, né? Sobre essas curvas. Como que nós vamos considerar, pessoal? Eu vou definir, tá? Então, eu vou tomar, vou escrever até aqui na frente, tome, o mesmo caminho do outro, ó. Uma curva C como sendo a C1 união com menos C2, ó. Eu vou definir, eu estou definindo essa curva dessa maneira. Essa curva é uma curva fechada, não é? Então, o que nós temos? Vamos fazer aqui embaixo para caber. Logo, a integral de linha dessa curva C, de f dr, isso daqui vale zero, não vale? Então, eu deveria ter escrito antes, mas eu vou escrever aqui para cima. Ó. Zero. Essa aqui é a nossa hipótese, tudo bem, pessoal? Pelo fato de que a integral em qualquer curva fechada é ser zero. Bom, mas pela aditividade, isso aqui vale quanto? A integral em C1 de f dr mais a integral em menos C2. Né? Já vou fazer direto aquela passagem que nós fizemos em cinza no slide anterior, né? no quadrinho anterior. Menos C2 de f dr. Veja se vocês estão de acordo comigo, né, pessoal? A nossa curva C é a união dessas duas, então vai ficar a integral em cima da C1, que é esse primeiro termo, mais a integral em cima de C2, que é esse segundo aqui, ó. Só que daí, como é menos C2, eu jogo menos para fora, já que é integral de campo.
Bom, então o que nós chegamos aqui? Ó? Que essa diferença é igual a zero. Então, o que nós temos? Portanto, vou fazer uma vírgula aqui, colocar aqui embaixo, então, assim, o que nós temos é que a integral em cima da C1 de f dr, isso aqui é igual à integral em cima da C2 de f dr. E aí acabou, né, pessoal? Como essas curvas aí, elas são quaisquer, então independe do caminho. É bem miguezado, né? Fiz meio rápido aí, tá, pessoal? Mas é mais para vocês verem que faz bastante sentido, né? O fato da integral independer do caminho e a integral em cima de uma curva fechada ser zero. Eu avisei que as coisas ficariam um pouco estranhas, né? Eu evito, dentro do possível, fazer demonstrações, tá? Mas como eu disse, eu acho que é bem interessante essa daqui para vocês associarem essas duas coisas. A questão, né, pessoal, vamos resumir tudo isso, é que nós temos esse teorema. Então, a integral independer do caminho e a integral em cima de uma curva fechada ser zero, para qualquer curva fechada, é a mesma coisa. Se a gente pensar, isso faz bastante sentido pensando em trabalho, né? Porque imagina o seguinte, ó, eu tenho um campo de forças para movimentar uma partícula de um ponto até um outro ponto. Se esses pontos são o mesmo, né? Então eu fico parado, né? Então é de esperar que o trabalho seja zero. Entenda? Já que independe do caminho, então eu vou escolher o caminho que eu fico parado. Não é bem isso, né, pessoal? Porque eu não posso ficar parado, porque senão não vai satisfazer as condições que eu exijo ali da derivada ser diferente de zero e tudo mais. Mas pensando em trabalho faz sentido, né? Eu considerar algo desse tipo. Mais ou menos, né? Tudo bem, vamos continuar aqui. Mas agora nós temos mais condições, né? Estamos na busca de condições para que o nosso campo seja conservativo. Nós vimos ali que se o campo ele é conservativo, ele é independente do caminho, né? A integral é independente do caminho. E nós temos essa equivalência agora de independência do caminho com a integral ser zero para toda a curva fechada. Muito bem, pessoal, vamos seguir aqui. E no próximo slide, ó, eu vou começar uma coisa bem estranha, tá? Eu vou precisar de duas definições, pessoal, que não são muito usuais, principalmente para vocês assim, de engenharia. Então, eu peço mente aberta e que vocês fiquem calmos, qualquer coisa, dá um pause, vai tomar uma água, tá? Porque é um pouquinho estranho. Mas vocês vão ver assim, que eu vou tentar dar uma ideia intuitiva que não vai ficar tão complicado. Mas a primeira definição que nós precisamos é de algo chamado de conexo por caminhos. O nome já é meio bizarro, né? Mas vamos lá. A ideia é a seguinte, ó, se nós temos um subconjunto do R3, nós vamos falar essas definições que eu vou fazer para conjuntos, tá, pessoal? Então, um conjunto ele vai ser conexo por caminho quando quaisquer dois pontos desse conjunto podem ser ligados por um caminho. Então, no seguinte sentido, se eu dou dois pontos deste conjunto, existe alguma trajetória dentro do conjunto que une esses dois pontos. Quer ver? Eu vou pôr exemplos para vocês. Ó. Esses dois casos aqui são casos de campos de conjuntos que são conexos por caminhos. Então veja, nesse primeiro aqui é bem tranquilo, né, pessoal? Eu vou apontando com o mouse mesmo, acho que vocês conseguem entender, né? Mas imagina que eu tenho um ponto aqui e um outro aqui. Basta eu pegar o segmento. Né? Esse caso aqui é até convexo, né? É mais fácil. Então eu peguei dois pontos, quaisquer aqui, eu uno o segmento, está dentro do conjunto, funciona, satisfaz a definição. Nesse caso aqui, veja que ele tem um buraco, né? Tem um retângulo aqui que eu tirei. Então, se eu considerar, por exemplo, este ponto aqui que eu estou mostrando e esse outro, é claro que o segmento ele não vai estar inteiramente contido nesse conjunto aí. Só que eu posso pegar uma poligonal, né? Eu posso fazer, por exemplo, assim e subir. Concordo? Isso vale para qualquer um, né? Se eu pegar um aqui embaixo, eu faço uma poligonal e chego lá. Então veja que quaisquer dois pontos, tanto do ômega 1 quanto do ômega 2, satisfaz essa condição, né? De ter um conjunto que une eles, que está inteiramente contido dentro desses conjuntos aí. Beleza? O que não acontece, entretanto, nesse daqui, ó. Então veja, esse conjunto ômega 3, né, ele tem duas partes, né, ele é separado, e se eu considerar um ponto que está nessa parte aqui e um ponto que está nessa outra, eu não consigo um segmento que une eles, né, ou nenhum conjunto que une eles, porque para eu chegar eu teria que passar aqui para a parte branca. Isso não pode acontecer, porque veja, tem que ser ligado por um caminho contido nesse ômega. Então esse ômega 3 ele não é conexo por caminhos. Então, a grosso modo é isso, pessoal. Um conjunto ele vai ser conexo por caminhos quando ele tiver uma única parte. Ele pode até ter condições como essa, né, de ter um buraco, ter um formato estranho. O que ele não pode ter é separação. Ele não pode ser separado aí, seja por uma reta, seja desse jeito mesmo que ele é quebrado. Tudo bem? Mais ou menos? Lá na lista, pessoal, tem alguns exercícios para vocês verificarem mesmo algebricamente, mas intuitivamente essa é a ideia. Tá? As coisas vão piorar um pouquinho agora. Vamos lá. Agora eu quero definir uma coisa chamada de simplesmente conexo. Bom, rapidinho, pessoal, só voltar aqui. Eu fiz esses desenhos em R2, né? Tá vendo que são regiões planas. Mas essa ideia de caminhos, ela funciona para R3. Veja até que eu considerei aqui no enunciado o ômega em R3. Essa definição de simplesmente conexa eu vou fazer só para R2. Ela até funciona para R3, só que é muito mais delicado de enxergar em R3 isso.
E no final das contas a gente vai precisar mais para R2. Se mais para frente eu ver que não tem escapatória, eu vou precisar disso para R3, aí eu defino para vocês. Mas por enquanto vamos nos preocupar com esse caso. Então se eu tenho um subconjunto aqui do R2, ele vai ser dito simplesmente conexo quando qualquer curva fechada que eu tomar dentro desse conjunto, ela vai delimitar uma região inteiramente contida no conjunto. Ih, esquisito, né? Mas não, é bem de boa, pessoal. Vamos olhar aqui, ó. Vamos considerar, veja que a primeira condição, né? Eu não sei nem se eu falei, mas esse conjunto ele precisa ser conexo por caminho. Então ele é simplesmente conexo se ele é conexo por caminho e satisfaz isso que eu comentei. Então vou considerar aqueles dois do exemplo anterior, né? Que são conexos por caminho. Veja nesse caso aqui, pessoal. Pensem numa curva qualquer. Ó. Eu vou para um quadrinho branco, só para a gente rabiscar aqui, né? Eu não vou conseguir fazer o mesmo desenho, mas enfim. Nós temos esse conjunto aqui, por exemplo, tá? Então esse aqui é o nosso ômega 1. E aí vamos considerar dentro desse ômega 1 uma curva qualquer fechada, ó. Então, sei lá, essa curva aqui é a nossa curva C, ó. Veja a região que ela delimita, pessoal, que é a região interior a ela aí, ó. Não é verdade que essa região aqui, ela está inteiramente contida nessa, como se fosse essa elipse, né? Nesse conjunto vermelhinho aí, nesse ômega 1? E veja que isso satisfaz para qualquer um, né, pessoal? Se eu considerar uma outra região aqui, né? Digamos que essa aqui seja uma curva C2, pensando que essa aqui é uma C1, né? Então essa aqui também, ó, delimita uma região que está inteiramente contida nela. E qualquer outra que você queira escolher dentro dessa aí, vai também delimitar, beleza? Então essa, ela é simplesmente conexa. O que não acontece, no entanto, pessoal, com o ômega 2. Porque veja, ó, eu vou considerar o ômega 2 aqui, esse aí vai ser mais difícil de ficar parecido, né? Mas vamos supor que seja alguma coisa assim. E aí você está retirando aí um retângulo, né? Então o ômega é essa região, né? Não vou pintar, mas seria essa região de fora. Então veja, se eu considerar uma curva aqui, por exemplo, essa aqui é uma curva C, então é verdade que o interior está inteiramente contido nessa região, né? Olhe para os nossos slides aqui, talvez fique mais claro, porque é essa região que está pintada de verde. No entanto, pessoal, se eu considerar essa curva aqui, ó, uma curva qualquer que está circundando aquele retângulo, né, aquele buraco ali, isso não vai ser verdade. Porque quando eu pego o interior, ó, olha o interior dela aqui, não vai estar inteiramente contido, né? Porque ele vai cair fora aqui dentro desse buraco. Não sei se dá para ficar claro isso. Mas essa ideia de buraco, pessoal, é o que deixa mais claro tudo. Ó. Vou até passar os slides aqui. Eu coloquei uma observação que, intuitivamente, regiões simplesmente conexas, elas não possuem buracos. Então, se tiver algum buraco, né, por exemplo, essa aqui tinha um retângulo, né, tinha um retângulo aqui, ou se você tiver, retirei um ponto assim, já não é. Tá? Então, não pode ter buracos nessa região. É bem esquisito, né? Bem esquisito, eu sei. Por favor, depois mexam na lista, tem lá algumas condições para vocês decidirem se é conexo por caminho, se não é, e também se é simplesmente conexo ou não, né? Vocês vão precisar disso, pessoal, porque o que nós definimos até o momento, né? Por exemplo, aquela ideia de que um campo ele é conservativo, se ele ainda, aliás, um campo conservativo ele é independente do caminho. Será que a volta é verdade, né? Será que todo campo que é independente do caminho é conservativo? E nós vamos ver que quase sempre, não é sempre. Para isso nós vamos precisar dessa noção. Então esse é o nosso primeiro resultado, tá? Eu disse que era meio estranho, então se você quiser parar para pensar um pouquinho, por favor, reflita, deita um pouquinho aí, pensa um pouco na vida, tá? Realmente não é nada muito absurdo, mas como é a primeira vez, talvez assuste. Mas vamos lá. Nosso primeiro resultado, né? Nosso primeiro resultado, que eu digo, nosso teorema nesse sentido que eu falei para vocês é: se a integral independe do caminho, então o campo vai ser conservativo. No entanto, pessoal, nós precisamos que esse conjunto ômega, né, o nosso domínio aqui desse campo vetorial, seja conexo por caminhos. Então, se esse campo vetorial, por exemplo, estiver definido em todo o R3, né, aqui eu pensei em R3 porque eu estou pensando em conexo por caminho, mas se ele estiver definido em todo o mundo, então, beleza, então funciona, porque o R3 ele é conexo por caminhos. O que daria problema é se nós tivéssemos aquela ideia de duas regiões disjuntas, né? Aí nós teríamos problema, o resultado não seria válido. Mas para esse caso, isso aqui vale. Tranquilo, pessoal? Então, espero que não tenha ficado muito difícil até aqui, né? Mas só recapitulando. Para esse caso especificamente, que nós temos a região conexa por caminho, por exemplo, todo o R3, então independência do caminho e o fato do campo ser conservativo são equivalentes. Beleza? Nós já tínhamos visto uma implicação e agora nós temos a outra. Muito bem, ó, nós temos agora então mais uma condição para decidir quando o campo é conservativo, porque afinal de contas nós vimos que é equivalente, nessas condições obviamente, a ser independente do caminho. Entretanto, pessoal, como que a gente decide se o campo é conservativo? Porque verificar que é independente do caminho ainda é um trabalho meio difícil, né? Então, para isso, pessoal, vamos começar a fazer umas continhas aqui, ó. Eu vou para os nossos slides, nosso quadrinho aqui, eu vou precisar apagar porque não tem mais espaço.
Então vamos fazer um pouco de conta aqui na nossa incansável busca de decidir se um campo é conservativo ou não, pessoal. Vamos supor que o campo seja conservativo para a gente ver o que isso nos traz de característica, né, de benefício aí. Ó. Então vamos considerar um campo vetorial que ele é conservativo. Eu vou considerar um campo, pessoal, com duas componentes. Então eu vou pegar assim, uma f de xy, pensa que ele tem duas funções componentes aqui, ó, uma p de xy e aqui uma q de xy. Então esse aqui é um campo vetorial, eu vou pensar que ele é conservativo. Então, pessoal, o que significa o campo ser conservativo? Lembra? Isso quer dizer que existe, então, uma funçãozinha f, né? Então existe uma certa f, tal que esse campo vetorial, ele é o quê? Né? Eu vou omitir o xy ali mais para caber. Vai ficar o gradiente dessa f. Bom, mas como é que a gente calcula o gradiente? Lembra, pessoal? Isso aqui é a derivada parcial dessa f em relação a x, e a segunda componente é a derivada parcial de f em relação a y. Certo, pessoal? Então veja, ó, eu vou até grifar aqui para não precisar escrever novamente, mas por igualdade, né, pensando como igualdade de vetores, o que eu tenho? Ó, eu tenho que essa p de xy, que é a primeira componente que define o nosso campo, através dessa igualdade, ela tem que ser a primeira componente do gradiente. Assim como a q, né, que é a segunda componente que define o campo, tem que ser igual aqui à segunda componente, ou seja, a derivada de f em relação a y. Tudo bem, pessoal? Então eu grifei de duas coisas diferentes, mas para a gente ter essa informação, né, que essas coisas são iguais. Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou derivar o p em relação a y e eu vou derivar o q em relação a x. Por quê? Porque eu quero e porque vai dar certo daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos escrever aqui. Então eu vou colocar como derivando, né, mas nesse sentido que eu acabei de comentar com vocês aí. Então vamos derivar esse objeto. Quanto que vai ficar, pessoal? A derivada parcial de p em relação a y. É isso que eu quero fazer. Veja, pessoal, pelo que nós acabamos de discutir, o p é a derivada parcial de f em relação a x. Então, veja se vocês concordam. Isso aqui vai ficar a derivada agora de ordem 2 dessa f, calculada dessa maneira, né? Del y, del x. Tudo bem, pessoal? Então, calculei a derivada aí, né? Só derivei de novo esse objeto. Então, primeiro eu derivo em x, depois em y. E quanto que dá, pessoal? Isso daqui, ó. Agora, a derivada da q em relação a x. Derivada parcial. Então, isso aqui vai ficar igual a derivada de ordem 2, agora vai trocar a ordem aqui, né? Então vai ficar del x, del y. Beleza, pessoal? Primeiro eu derivei em y, né? Que era o nosso objeto, nossa segunda componente, e depois eu derivei em x. Beleza, acho que tá razoável, né? Bom, muito bem. E agora nós temos o seguinte, pessoal, vocês já devem ter visto isso lá em cálculo 2, né? Ou deveriam ter visto pelo menos, mas nós temos um teorema bem importante, que ele é chamado de... tem vários nomes, na verdade, mas eu conheço como teorema de Schwartz. Então, o que nós temos é que o teorema ele nos traz que, no caso dessas derivadas mistas aqui, nós temos que isso aqui é igual. Né? Lógico, tem que ter algumas condições, né, da derivada ser contínua, tudo, mas quer dizer que tanto faz a maneira como eu derivo, né, se eu derivo primeiro em x ou primeiro em y. Não sei se vocês já viram isso, mas só vou concluir aqui. Então, o que nós temos é, pelo teorema de Schwartz, então eu chamo assim, né, não sei se esse é o nome correto, mas é o teorema de Schwartz. Então, nós temos o quê? Que essas derivadas parciais aí de ordem mistas são iguais, então nós podemos concluir que a derivada parcial de p em relação a y, ela é igual à derivada parcial de q em relação a x. Beleza? Veja se vocês concordam comigo aí, né? Talvez um pouquinho chateados aí, porque a gente fez bastante conta esquisita, né? Mas é verdade, tá? Acreditem em mim. Fato é, pessoal, olha o que nós fizemos nesse quadrinho, né? Se o nosso campo é conservativo, então, nós fizemos essas contas aqui, trabalhamos e nós chegamos nisso aqui, ó. Então, veja, pessoal, que se o campo é conservativo, essas derivadas parciais têm que ser iguais. Então, esse é o nosso resultado. Ó. Vamos para o nosso quadrinho aqui, ó. Se nós temos um campo que ele é conservativo, no sentido de ele ser o gradiente de alguém, então nós temos que del p, del y é igual a del q, del x. Parece um pouco estranho, tá, pessoal? Mas é extremamente útil isso e extremamente bom. Por que isso é útil e por que isso é bom? Eu vou aqui para um quadrinho em branco, pessoal. Eu acho que vou ter que apagar porque eu não tenho mais quadrinhos em branco. Vou apagar esse daqui. Só um segundinho aí. Muito bem, pessoal. Então é assim, diferentemente do que foi naquele último resultado que nós discutimos, né, que nós até rabiscamos a demonstração ali, lá naquele caso nós tínhamos um C e somente C. Então o que é C e somente C? Né? É uma equivalência. Nós temos uma condição A, uma condição B e nós temos as duas implicações, que A implica B e B implica A. Beleza? Foi o que nós demonstramos lá, que tinha duas setinhas, né? Uma ida e uma volta. Nesse caso, pessoal, nós não temos isso a princípio. O que nós temos é a seguinte condição. Se o campo vetorial for conservativo, né, se ele é conservativo, então nós temos essa igualdade das derivadas parciais.
Então note, pessoal, que nós ainda não temos uma condição para decidir se o campo é conservativo. Porque nós temos que, se ele é conservativo, nós temos essa igualdade. Mas nada me garante que se nós temos essa igualdade, o campo é conservativo. Isso é uma questão de lógica, né? Por isso que eu até apaguei o quadrinho. Não sei se vocês já viram isso em outro curso, mas é o seguinte, ó. Se nós temos uma afirmação A implicando em uma afirmação B, então não necessariamente a afirmação B implica A. Tudo bem? Pense num exemplo prático, né? Pense no seguinte, ó. Se chove, molha a calçada. Então, ó, chover, que é a implicação A, né, a condição A, implica em calçada molhada, que é a condição B. O que eu estou dizendo para vocês é, se eu tiver a condição B, então se eu tenho a calçada molhada, não quer dizer que choveu. Concorda? Pode ser que alguém passou lá e jogou um balde de água. Então eu não tenho essa implicação contrária. Então é bem importante a gente se atentar nisso, né? O A implica B, mas o B não necessariamente implica A. O que nós temos com certeza, pessoal, é uma coisa chamada de contrapositiva, que é o seguinte: se eu negar o B, né, a gente usa geralmente esse tiozinho, mas a negação do B, ela implica na negação do A. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui, ó, é chamado de contrapositiva, né? Não sei se é um nome comum para vocês aí, mas é contrapositivo, tudo bem? Então, ó, nesse sentido, pensa, se você tem que a calçada está molhada, não quer dizer que choveu, como nós discutimos agora. Mas, se a calçada não está molhada, com certeza não choveu, né? Porque se tivesse chovido, tinha molhado a calçada. Então, é nesse sentido que vale a contrapositiva. Ó. Se eu nego essa afirmação B, eu tenho a negação da A. Tudo bem? Eu estou ensinando lógica rapidamente para vocês aqui. Tá, porque que tem a ver tudo isso, né? Calçada molhada com chuva. Porque nós temos o seguinte, ó, a nossa condição A desse teorema é que o campo é conservativo. E a nossa condição B ali é essa igualdade. Então, se a gente usar essa ideia de contrapositiva, pessoal, o que nós temos é que se essa igualdade não for satisfeita, então necessariamente o campo não vai ser conservativo. Então veja, esse aqui é um corolário, não sei se essa palavra é muito comum, né, mas é um resultado que é consequência do anterior. Ele diz o seguinte: se as derivadas parciais forem diferentes, então o campo necessariamente não é conservativo. E isso já é bom, porque lembra, o teorema fundamental das integrais de linha, quando o campo era conservativo, nós calculávamos ali, era independente do caminho, fazia um monte de conta. Então o primeiro passo era decidir se o campo era conservativo ou não. Se ele for um campo em R2 e eu olhar para essas derivadas parciais e derem diferentes, então eu já sei que o campo não é conservativo. E aí tudo aquela ideia lá não funciona. Aí eu tenho que fazer na unha mesmo, tenho que calcular ali as integrais de linha mesmo na mão, por definição. Tudo bem? Acho que é ok, né, pessoal? Mais ou menos aí. Mas é importante essa questão de lógica aí, né? Mas agora nós temos uma condição para decidir quando o campo não é conservativo. Ótimo. E como é que eu faço para decidir se o campo é conservativo? Será que esse resultado que a gente acabou de discutir vale, né, a volta, né, essa implicação B implicar o A? E aí que entra aquela ideia de simplesmente conexo, pessoal. Esse resultado, né, a recíproca, a outra afirmação, ela vale no caso em que nós temos regiões simplesmente conexas. Então é muito importante tomar cuidado com isso, tá, pessoal? O resultado é válido. Nós temos o seguinte, daqui a pouco eu discuto um pouco melhor, mas se nós temos aqui um campo de duas componentes, tá? Há um resultado semelhante para 3, mas eu discuto com vocês depois, por causa daquela questão de discutir simplesmente conexo em R3. Enfim, vamos lá. Então, se nós temos um campo aqui com duas funções componentes P e Q, se essa região que está definida ela for simplesmente conexa, né? Se ela não tem buracos, e além disso, né, nós temos isso, que é a igualdade das derivadas parciais, então eu posso concluir que o campo é conservativo. Então veja, o resultado que nós discutimos agora, a volta dele vale, né, a outra implicação, mas só para regiões que são simplesmente conexas. Eu até coloquei uma observação aqui embaixo, pessoal. O fato dessa região ser simplesmente conexa é realmente necessário. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo em que a nossa região ela não é simplesmente conexa, nós temos a igualdade das derivadas parciais, mas o nosso campo não é conservativo. E aí a gente não pode usar isso. Então é importante você observar. Tá? Parece muito estranho, tá, pessoal? Eu sei que talvez vocês estejam quase chorando aí de tão difícil que tá, mas não é. Tá? No próximo vídeo eu vou começar fazendo um resumo disso tudo, vocês vão ver que é bem tranquilo. Mas eu precisava desenvolver essa teoria. Mas, bom, vamos fazer exemplo, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente usar essa ideia. Vou apagar o quadrinho porque hoje eu esgotei o número dos meus quadrinhos aqui. Mas vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, exemplo 2. Então, nós queremos decidir se esses campos vetoriais são ou não conservativos. Então, nós temos dois resultados, né? Nós temos este primeiro resultado aqui, ó, que diz que se as derivadas parciais forem diferentes, o campo não é conservativo. Acabou.
Se as derivadas parciais forem iguais dessas funções componentes, eu preciso verificar se o domínio ele é uma região simplesmente conexa, né? Um conjunto simplesmente conexo. Se for, aí sim eu posso concluir que o campo é conservativo. Vamos lá, pessoal, eu estou falando demais aí, vamos fazer o exemplo. Então, para o primeiro caso, vamos considerar essa função aqui f, né? Então, nosso campo vetorial f de xy, ele é dado com essas funções componentes aí, ó. Ele é um x menos y e um x menos 2, tá? Como eu disse, pessoal, eu vou considerar a princípio com duas componentes, depois para 3 nós vamos ter um paralelo que eu mostro depois. Mas ó, nesse caso, pessoal, quem que é a nossa função componente p e quem que é a nossa função componente q, né? Essa daqui, ó, é a nossa p de xy, né? E essa aqui é a nossa q. Muito bem, então eu vou aplicar aquela ideia. Nos dois casos, né, pessoal, eu preciso derivar p em relação a y e q em relação a x. Façamos isso agora, ó. Então, quanto que dá del p, del y? Veja que é trocado, né, pessoal? A primeira a gente deriva em y, a segunda em x. Mas fazendo essa derivada aqui, bem tranquilo, isso aqui dá menos 1. E quanto que dá a derivada parcial de q em relação a x? Isso aqui te dá 1. Beleza, pessoal? Então, o que nós concluímos aqui? Logo, essas derivadas parciais, né, elas são diferentes. Então, del p, del y é diferente de del q, del x. Concordam comigo? Nós temos isso aí, uma deu 1, a outra deu menos 1. Então, o que a gente pode concluir, né? Portanto, olha aqui, ó, vou voltar aqui novamente, né? Pelo nosso primeiro corolário aí, corolário 1. Então, pelo corolário 1. Então, o resultado nos diz que se as derivadas parciais são diferentes, nós temos automaticamente que esse campo f aqui, ele não é conservativo. Beleza, pessoal? Então, conseguimos concluir aí que o campo não é conservativo já de cara, né? Porque, a princípio, para nós, o que era o campo ser conservativo? Ele ser igual ao gradiente de uma função. Mas eu decidir, né, se existe essa função ou não é um trabalho tão simples. Agora, através desse resultado, a gente consegue fazer. Vamos para o outro agora, então, né? Deixa eu só diminuir isso daqui, porque esse ficou meio apertadinho. Mas vamos considerar outra função aqui. Então, nosso outro campo vetorial, o nosso g, né, pessoal, de xy aí, agora ele é, deixa eu voltar para os slides lá. Então, é esse daqui, né? Então, a primeira função componente é 3 mais 2xy, e a segunda é igual a x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Ó. Então, o caminho a ser seguido inicial é o mesmo. Eu vou identificar as funções componentes, vou derivá-las aí nesse sentido, né? Derivar a primeira em relação a y, a segunda em relação a x e ver se elas são iguais. Se elas forem diferentes, o campo não é conservativo. Se elas forem iguais, a gente tem que pensar um pouquinho mais. Vamos lá, pessoal. Estou falando demais hoje. Vamos fazer aqui. Essa aqui é a nossa função p, né, pessoal? Vou colocar aqui para cima para caber. E essa aqui é a nossa função q. Vamos calcular as derivadas parciais aqui embaixo. Ó. Então, quanto que dá a derivada parcial de p em relação a y? Então, nós temos que calcular isso daqui. Bom, olhem para lá, pessoal. A nossa função componente é essa, então a derivada parcial vai ficar simplesmente 2x, beleza? Então, essa aqui é a nossa derivada parcial. Agora, vamos fazer o outro. Quanto que dá a derivada parcial de q em relação a x? Olhando para a expressão ali em cima, isso aqui vai ficar 2x. Então, note que deu igual, né, pessoal? Então, para todo x, né, isso aqui é sempre igual, todo xy, aliás. Então, isso já é bom. Agora, nós temos que há igualdade. Só que, pessoal, esse teorema 4, vejam, ele só se aplica se a nossa região for simplesmente conexa. Então, o que nós temos que concluir? Né? Que o nosso domínio do campo vetorial, ele é simplesmente conexo. Qual que é o domínio desse nosso campo? É todo o R2, né? Porque não há nenhuma restrição. Então, se dá todo o R2, o que eu posso concluir? Que essa região é simplesmente conexa ou não? Ela é, porque ela não tem nenhum buraco. Lembra da ideia intuitiva, né? O R2 está tudo perfeito ali. Então, vamos concluir aqui na frente. Ó. Vamos ver se vai ficar um pouco claro. Talvez eu devesse ter escrito um pouco melhor, né, pessoal? Mas eu vou concluir aqui, ó. Então, logo, como nós temos, então, que essa ideia acontece, né, das derivadas parciais, eu vou até abaixar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Nós temos a igualdade, né, então o del p, del y é igual a del q, del x, e o domínio desse campo vetorial G é todo o R2, e até pode colocar aqui, né, simplesmente conexo. Então, pelo, apertar mais um pouquinho aqui, teorema 4, G é conservativo. Tudo bem, pessoal? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima para vocês conseguirem copiar tudo aí. E beleza, pessoal, ficou um pouquinho desorganizado, peço desculpas aí, mas deixa eu até destacar algumas coisas, mas o que nós chegamos é isso aqui, né? Primeiro, não é conservativo no primeiro item, né? Na primeira função, e aqui nós usamos, né, esse primeiro corolário, né? Então, o corolário 1. E nesse segundo, né, pessoal, a gente usou o teorema 4, deu uma resumida aqui embaixo, né? Mas a gente consegue concluir que esse G é conservativo. E tudo isso, né, pessoal, essa segunda pelo fato de que aqui, ó, quando a gente calculou a derivada de P em relação a Y, deu igual
a derivada de Q em relação a x, né? E nós temos também essa condição de ser simplesmente conexa. Agora ficou desorganizado, mas ficou colorido, pelo menos, tá? Beleza, pessoal? Então, eu sei que talvez eu poderia ter caprichado um pouquinho mais aqui, mas a questão que nós fizemos até o momento, né? Nós precisamos desenvolver uma grande teoria até aqui. O vídeo com certeza ficou bem cansativo, né? Mas a ideia foi a gente conseguir condições para decidir se um campo ele é conservativo ou não. Porque a gente quer usar o teorema fundamental, pessoal. Nosso objetivo é usar o teorema fundamental das integrais de linha, que facilita muito o cálculo de integral de linha para campos conservativos. Mas para isso a gente precisa decidir se ele é ou não. E agora nós temos condições plenas de decidir isso, né? Pelo menos para R2. Basta a gente verificar isso. Se as derivadas parciais forem diferentes, né? Olhando aqui para os slides, então nós já temos que ele não é conservativo, que foi o caso do campo F do nosso exemplo que nós trabalhamos agora. Entretanto, se for igual, aí eu preciso verificar essa ideia de que se a região é simplesmente conexa. Se for todo o R2, pessoal, ótimo, funciona bem, tá? Muito bem, pessoal. Então, agora nós sabemos decidir se o campo é ou não. No próximo vídeo, eu vou querer utilizar o teorema fundamental. Então, além de decidir se o campo é conservativo ou não, eu preciso saber qual que é essa funçãozinha f. Porque lembra, para calcular o teorema fundamental, eu preciso saber quem é essa função potencial para aplicar isso daqui. E é isso que nós vamos mexer no próximo vídeo. Sabendo decidir se o campo é conservativo, quem que é essa f nós vamos fazer. Tá bom, pessoal? Então, peço desculpas, sinceras desculpas aí se ficou muito cansativo. Agradeço a atenção de vocês aí e continuaremos na próxima, tá? Obrigado, se cuidem, abraço.